Realmente é um encontro com Jesus, né? Quando ele se apaixona por Jesus e troca de mestre, né? Então nosso desejo, eu creio que eu falo pela Mira também, nosso desejo é que essa história realmente ela impressione você, ela faça você perceber que o conflito é real, mas que o nosso Deus ele é infinitamente mais poderoso do que qualquer força das trevas. E ele pode também fazer essa obra em sua vida. Assista com atenção e especialmente com oração. Eu sou o Gabriel Guilherme Estevão. Meu testemunho não é diferente de outros e também não é para a questão de gloriar-me, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Ele me tirou do poder das trevas para a sua maravilhosa luz, para que o seu nome seja glorificado de todas as formas. A minha história começa da seguinte forma. Os meus avós, na parte materna e na parte paterna, eles já eram agentes de Satanás. Eles já tinham pacto com Satanás. O meu avô, na parte paterna, ele era um regidor. Cá em Angola, regidor é aquele que tem o poder de cuidar 5 aldeias. E também tem o domínio de 5 reis, ou sobas, cá em África. Então ele tem que ter poder suficiente para ter o domínio de todos os feiticeiros e encantadores desta aldeia ou desta região. E ele fazia parte disto. Ele tinha poder, recebia entidades espirituais como os anjos. E neste de receber a identidade, a minha mãe tinha um problema que o próprio Lúcifer e os seus anjos haviam posto nela. A falta de alcançar. E nessa de procurar remédio, eles não conseguiram igrejas, mas aparece o anjo chamado Asbad, é um anjo, ministro ou conselheiro que Satanás enviou, nesse caso Lúcifer, enviou ao meu avô para transmitir a esperança de que a partir do ventre da minha mãe sairia um que deveria representar o seu caráter ao mundo. Deveria anunciar o sistema estabelecido por ele mesmo, que anteriormente nós chamamos de CFM, Crenças Fundadas em Mitos. E nesse sistema deveria ser espalhado como ele mesmo já vinha espalhado. O tempo foi passando, aparece, então ele dá o remédio, o dito tipo de remédio dá à minha mãe, a minha mãe consumiu, deu o primeiro filho, à luz o primeiro filho chamado Carlos, que é meu irmão mais velho, mas eles disseram, este mesmo anjo aparece novamente dizendo que este não seria aquele que Lúcifer pretende, mas o a seguir dele. E ao a seguir dele, nesse caso, ele ditou as regras, a alimentação que a minha mãe tinha que consumir enquanto estivesse a ser desenvolvida no ventre da minha mãe. Então a minha avó, que obedecia, que estava em contato com os espíritos, tinha que estar próximo da minha mãe, para cuidar dela na questão da alimentação, sem transgredir nenhuma regra. Questão da saúde, porque o ser humano é aquilo que é constituído pelo que come e bebe, pelo que vê e ouve. Então, nesta é formado, começa já a formar o caráter deste indivíduo através do ventre da sua própria mãe. O que a mãe come, o que a mãe ouve, o que a mãe quer. Então vai desenvolvendo mesmo, fazendo parte do caráter do bebê. E assim foi. Eles tiveram que obedecer e eu estava desenvolvendo até no dia em que eu saí do ventre da minha mãe, já bebê. Eles ditaram mais outra regra que eu tinha que seguir. Seria um vegetariano restrito. Um vegetariano restrito porque teria que ter uma mente lúcida. Para ter uma mente lúcida tem que abster-se de tudo que é animal, de tudo que é carne. E seus derivados e alimentação simplesmente de erva. Eu nasci na província de Luanda, a capital de Angola, no bairro da Boa Vista, aí junto ao Miramar. Lá eu nasci, mas eles mesmos criaram uma doença enorme para mim. Meu pai naquela altura era homem de posse. Ele girou em muitos hospitais para a procura da saúde, não conseguiram, em nenhum hospital conseguiu curar-me. Então, obrigatoriamente, meus avós que estavam noutra província
na província de Uís, município de Alto Cauale, antigamente chamado Cangola, comuna de Bengo, bairro também de Bengo, onde estavam meus avós. A minha mãe foi obrigada a se deslocar desta província para uma outra província, dessa cidade para uma outra cidade. E lá, logo que chegamos, a doença passou. Não fizeram quase nada, mas a doença passou naturalmente, porque eu tinha que crescer junto aos meus avós. Aos meus 9 meses, aproximadamente, já conseguia estar distante da minha mãe. Então fui retirado do colo da minha mãe para viver com meus avós na fazenda. Essa fazenda encontra-se na fronteira entre Malães e a província de Uís. É chamado, esse riacho que faz parte da fazenda é chamado Quitoa. Essa é uma linguagem do mundo. Quitoa é um rio que até agora existe e essa fazenda ainda existe até atualmente. É lá onde eu cresci, com meus avós, em companhia de anjos, porque eu tinha o privilégio de ver os anjos em todas as suas formas e manifestações. Eu cresci distante da sociedade humana para ter uma mente e um coração frio, uma mente liberta, uma mente livre, tinha que viver com a natureza. Por causa da natureza eu deveria adquirir conhecimento e com a natureza deveria-se adquirir muita coisa. E a alimentação também seria fácil ser um vegetariano restrito. Eu simplesmente consumia um tipo de suco. Esse suco era sangue de pessoa. Que tinha que fazer parte de mim para se tornar um cruel. E eu fui ensinado de que eu sou Deus. E dentro de mim há um Deus. Sendo Deus, todos os seres humanos são objetos. E eles não merecem viver. Todos os seres humanos são objetos. E eles não merecem viver. Assim fui educado pelos anjos. Até os meus 6 a 7 anos, tive que sair da fazenda em que eu estava para entrar em sociedade, para viver com a sociedade agora. Fui retirado da fazenda, agora para a aldeia. E da aldeia eu podia ver, a partir do período noturno, as pessoas que voavam ao cumprir a missão, nesse caso, os feiticeiros, encantadores, nas suas viagens. Eu poderia os contemplar. Mas a minha missão eu era um reptiliano. O reptiliano é aquele que é usado como um canal. Esta pessoa canaliza, recebe os espíritos e ele fala, não ele, mas os espíritos a falarem por ele. O mesmo processo que aconteceu com a serpente no Éden, Satanás usa a serpente e ele fala por intermédio dessa serpente. Assim também são esse tipo de pessoa, os escolhidos mesmo por ele. Eu era usado como um canal de tudo quanto ele pretendia falar, eu falava. Não eu a falar, mas sim eles a falar por intermédio de mim. Eu andava sempre em companhia de anjos ao meu redor. Eu podia ter uma visão muito diferente da visão normal. Eu podia ver, eles abriam a minha visão, eu podia ver os anjos de Deus e os próprios anjos também. E nesta andança, nesta convivência, eu fui obrigado a sair do lugar em que estava da província para uma outra província. A minha missão, eu teria que ser preparado para ser um escritor. E escritor tem que ter uma mente aberta, conforme já disse na outra hora, tem que ter uma mente aberta, tem que ter inteligência e conhecimento. E este mesmo anjo Asbade, que é o anjo conselheiro e mestre, que aparecia de vez em quando, ele tem a função de trabalhar com a mente humana. Em Éfesos capítulo 6, versículo 12, aí fala a batalha. E a batalha que ele aí fala, disse que é nos lugares celestiais. Então a minha missão é trabalhar com a mente humana, ter o conhecimento cabal da mente humana. E nós estudávamos
não só outros livros, mas também a própria Bíblia. Os teólogos estudam a Bíblia para defender, estudam a Bíblia para pôr em prática aquilo que ele aprende, para adquirir o caráter de Cristo. Só que nós aprendíamos a Bíblia não para pôr em prática, mas para criar outro sistema estabelecido por eles mesmos, por o próprio Satanás. O sistema CFM, criado por ele mesmo, começando por si mesmo, são crenças fundadas em mito, conforme disse na outra hora. Esse mesmo sistema começou com ele, lá no céu, semeando dentro de si mesmo, através de cobiça, de orgulho, de descontentamento. Ele criou esse sistema, acusando a Deus como tirano, aquilo que não é. Começou a semear este mesmo evangelho, primeiro aos seus companheiros lá no céu, e este mesmo evangelho foi transmitido também aqui a Eva, e a Eva aceitou, e o seu marido também. E este mesmo sistema continua a usar de geração a geração. Ele levanta homens. Deus usa um sistema, e esse sistema está baseado no santuário. O santuário é o sistema que Deus utiliza para a salvação do ser humano. E Satanás, por sua vez, ele não cria coisa nova.